Bem-vindos ao seminário Tecnologia para Análise de Carbono Orgânico Total em Amostras Ambientais. Meu nome é Júlio Matos, gerente regional da Analytiquiana para a América Latina. Neste seminário serão abordados tópicos referentes aos fundamentos da análise de carbono orgânico total, com relação à legislação pertinente ao tema, bem como a tecnologia instrumental envolvida na análise deste parâmetro. Inicialmente, eu gostaria de definir alguns termos importantes com relação ao assunto que será abordado nessa apresentação. Compostos orgânicos são basicamente compostos de carbono e hidrogênio, entre outros heteroátomos, os quais possuem propriedades químicas relativamente uniformes, pelo menos frente às técnicas de oxidação às quais irei me referir ao longo desta apresentação. Termos importantes. TOC, Total Organic Carbon, significa carbono orgânico total. TIC, Total Inorganic Carbon, carbono inorgânico total. TC, Total Carbon, carbono total. NPOC, Non-Purgeable Organic Carbon, carbono orgânico não purgável. DOC, Dissolved Organic Carbon, carbono orgânico dissolvido. POC, Purgeable Organic Carbon, carbono orgânico purgável. TN, Total Bound Nitrogen, significa nitrogênio total. E TOC é geralmente feito análise através do método diferencial, que é feito com duas medições, uma medição de carbono total e uma medição de carbono inorgânico total. Então, a diferença entre o carbono total e o carbono inorgânico, então, gera como resultado o carbono orgânico total. Cabe ressaltar que todos os parâmetros mencionados anteriormente são passíveis de se analisar com a instrumentação analítica moderna para TOC. Por que se faz necessária a análise de carbono orgânico total? Bom, a análise de carbono orgânico total, ela está relacionada à poluição ambiental. Desta forma, ela serve como uma estimativa da poluição ambiental. Além disso, esse parâmetro vem sendo amplamente empregado no controle de qualidade das estações de tratamento de efluentes, permitindo então que se tenha a ideia de como entra o efluente e de como sai o efluente de dentro dessa estação. Um dos parâmetros mais utilizados atualmente como estimativa de poluição ambiental é a demanda biológica de oxigênio. Demanda biológica de oxigênio refere-se ao oxigênio necessário à respiração dos micro-organismos durante um determinado período de tempo, como, por exemplo, a DBO5, que leva 5 dias, em solução aquosa e com temperatura controlada. Algumas normas internacionais são utilizadas como referência, como a EN 18992, a ISO 58152 e a EPA 405.1. A técnica não necessita nenhum reagente e o princípio é a determinação da demanda de oxigênio através de eletrodo de oxigênio, através do método manométrico e através de pressão constante por geração eletroquímica de oxigênio. Essa técnica é uma técnica bastante demorada. Ela leva um tempo superior a 5 dias e a sua automação
é praticamente impossível. Além disso, apresenta algumas interferências, como por exemplo a amônia, que pode levar a resultados superestimados deste parâmetro. Um outro parâmetro amplamente utilizado como estimativa da poluição ambiental orgânica é a demanda química de oxigênio. É uma técnica bastante antiga, já está vigente há basicamente um século. É baseada no consumo de dicromato necessário para a oxidação das substâncias orgânicas presentes em uma amostra de água. Algumas normas internacionais são utilizadas como referência, como a DIN 38409, a ISO 15705 e a EPA 410.4. Essa técnica necessita a utilização de ácidos concentrados, assim como de cromato de potássio e mesmo mercúrio como agente mascarante. O dicromato de potássio, durante o processo de oxidação, produz cromo hexavalente, que é uma espécie química tóxica e carcinogênica. Então, a técnica em si, ela necessita de uma série de reagentes químicos corrosivos, carcinogênicos e tóxicos e gera, da mesma forma, resíduos com essas características. O princípio básico dessa técnica, então, é a determinação do consumo de cromato de potássio, que é posteriormente determinado através da técnica de titulação ou métodos espectrofotométricos. É uma análise basicamente demorada, com tempo superior a 2 horas, porque depende de digestão e de posterior análise por uma instrumentação ou por um espectrofotômetro ou pela técnica de titulação. Além disso, além de produzir resíduos tóxicos, além de ser uma técnica demorada e de difícil automação, ela também apresenta interferências de outras espécies, né, de compostos inorgânicos que também podem ser oxidados pelo reagente químico utilizado, que é o dicromato de potássio. Então, é uma técnica, além de todas as desvantagens mencionadas anteriormente, não específica para a determinação ou estimativa da poluição orgânica de água. Devido às desvantagens técnicas previamente mencionadas com relação a DQO e DBO, passo a passo, estes parâmetros vêm sendo substituídos ou monitorados através da técnica de TOC, que é muito mais rápida e muito mais seletiva que ambos os parâmetros. Como exemplo, a legislação alemã, ela aprova o valor de DQO se o mesmo não exceder se o valor de TOC não exceder esse valor em 4 vezes. Ou seja, o parâmetro que valida a DQO na legislação alemã é o TOC. E a legislação europeia, em geral, tem um fator de 3 aprovado, um fator de equivalência de 3 aprovado com relação ao TOC e DQO. Dessa forma, a mudança para TOC com relação a esses dois parâmetros é uma questão de tempo, pelo fato do TOC ser muito mais eficiente e médio e longo prazo também ter um custo-benefício muito melhor do que a DQO e a DBO. Por que a mudança dos parâmetros de DQO
e DBO para TOC vêm sendo efetuadas em basicamente o mundo inteiro. As demandas de oxigênio, tanto química como biológica, são apenas determinações indiretas da carga orgânica das águas residuais. Esses métodos de demanda de oxigênio, eles são mais lentos e mais caros, requerem mais reativos e requerem mais mão de obra. Enquanto a técnica de TOC, ela é uma técnica de determinação da carga orgânica direta das amostras de água, não requer substâncias nocivas e fornece resultados praticamente em tempo real, o que permite o controle de processos devido a essa técnica ser automatizada, o que basicamente não é possível com os parâmetros de DBO e DQO. Assim como a DBO e a DQO, a análise de carbono orgânico total e de nitrogênio total são parâmetros regulamentados através de normas internacionais. No presente seminário, eu vou me limitar às normas internacionais para carbono orgânico total ambientais, como a ISO 8245, a DIN EN 1484 e a DIN EN 12260. Normas farmacêuticas para análise de carbono orgânico total serão abordadas posteriormente em um seminário específico dedicado à área farmacêutica. As normas para análise de carbono orgânico total ISO 8245 e EN 1484, elas mencionam a análise de carbono orgânico total, tanto dissolvido como não dissolvido, ou seja, carbono orgânico associado a partículas, devido a esta ser uma característica comum às amostras ambientais, ou seja, presença de partículas em suspensão. A faixa de concentração desses métodos é de 0,1 a 1000 ppm. O método é adequado para todos os tipos de água, ou seja, de águas potáveis até efluentes. É mencionado a necessidade de pré-tratamento de algumas amostras contendo partículas muito grandes e 2 métodos são mencionados como aceitáveis para este parâmetro: o método diferencial e o método direto, que é o NPOC. Além dos parâmetros mencionados anteriormente nas normas ISO e EN, a etapa de oxidação, que é comum a basicamente toda a instrumentação analítica para análise de carbono orgânico total, é mencionada. A etapa de oxidação consiste na oxidação quantitativa de todos os compostos de carbono orgânico contidos em uma amostra de água a CO2 e água. Esta etapa de oxidação ela pode ser feita através de combustão catalítica, ou seja, o uso de alta temperatura na presença de oxigênio e catalisadores, ou ela pode ser feita através da técnica da química úmida, ou seja, o uso de agentes oxidantes catalisados por radiação eletromagnética UV. Geralmente, o método de química úmida é conhecido como persulfato UV. Então, estas são as duas possibilidades mencionadas dentro das normas internacionais. Nestas normas, também são mencionados 2 métodos passíveis de utilização para análise de carbono orgânico total. O método diferencial, que consiste na análise do carbono total e na análise do carbono inorgânico total dentro da amostra. Ou seja, o carbono orgânico total
ele é determinado de maneira indireta através da subtração do carbono total e do carbono inorgânico. A vantagem deste método é que ele inclui também no seu resultado a presença de compostos orgânicos voláteis. A desvantagem desse método, como é um método de subtração, é que ele não é adequado devido à incerteza dessa subtração para amostras que contêm um teor de carbono inorgânico muito elevado com relação ao teor de carbono orgânico contido nessas amostras. O método direto, ou outro método mencionado nessas normas, ele é o NPOC, ele é adequado para justamente amostras que têm um conteúdo de carbono inorgânico elevado com relação ao de orgânico. A desvantagem é que alguns compostos orgânicos voláteis podem ser purgados das amostras. E existe ainda um método modificado pela Analytic N, que é o NPOC Plus. O NPOC Plus, ele, após a purga, ele faz uma análise, uma leitura adicional do carbono inorgânico da amostra para validar, então, o processo de purga. Ou seja, se existir ainda carbono inorgânico não purgado, ele vai aparecer nessa análise. Isso diminui a incerteza com relação à medição utilizando o processo de NPOC. A continuação, então, da análise dessas normas para análise de carbono orgânico total, conforme mencionado anteriormente, ainda existe a possibilidade da análise do parâmetro nitrogênio total. A norma EN 12260 menciona, então, dois tipos de detecção que são possíveis para análise de nitrogênio total nessas amostras. A detecção por quimioluminescência, geralmente a reação então do NO produzida através da combustão catalítica, com ozônio, e essa é uma reação quimioluminescente, ou seja, consiste na emissão de radiação eletromagnética através dessa reação. Trata-se de um módulo de detecção separado, com um ozonizador, uma câmara de reação aquecida, um fotomultiplicador e um destruidor de ozônio. Mas também é mencionada a possibilidade da utilização de um detector eletroquímico em estado sólido, chamado CHD, que é um detector pequeno, geralmente ele vem embutido dentro do equipamento, economiza bastante espaço, ele é mais barato e ele é livre de manutenção, e a sua eficiência e faixa linear é bastante adequada para análise de amostras de água ambientais. Bom, após essa introdução com relação aos aspectos normativos da análise de carbono orgânico total, eu vou apresentar então as soluções tecnológicas, ou seja, a instrumentação analítica e as principais características dessa instrumentação para análise de carbono orgânico total. Não existe um modelo instrumental capaz de apresentar melhor eficiência técnica para todos os tipos de amostra de água existentes. Dessa forma, a Analytic N ela tem 5 modelos distintos no total, que são Multi-NC 2100S, Multi-NC 3100, Multi-NC UVHS. Além disso, temos 2 outros modelos destinados à análise de carbono orgânico total para a indústria farmacêutica, os quais eu não vou abordar nesse momento. Eu vou abordar as 3 soluções, os 3 primeiros modelos, e as soluções técnicas que estão aí dentro dessa tecnologia, e por que existem esses modelos
e para qual tipo de aplicação eles são mais adequados. Bom, de maneira geral, como funciona um analisador de carbono orgânico total? O analisador de carbono orgânico total, ele tem uma unidade de introdução de amostras. Essa unidade de introdução de amostras, ela pode ser uma válvula ou pode ser uma seringa. Ela tem uma unidade de oxidação. Essa unidade de oxidação, ela pode ser por combustão catalítica, ou seja, um forno contendo um tubo de combustão e um catalisador dentro, ou ela pode ser um reator ultravioleta. Esse reator ultravioleta, geralmente, ele é uma lâmpada de alta intensidade de radiação ultravioleta. Depois da unidade de oxidação, existe um sistema de limpeza de gases. Esse sistema de limpeza de gases, ele é constituído por um Peltier, por diversos trappes que são de halogênio e de água, e, finalmente, uma unidade de detecção. Essa unidade de detecção, então, é um detector de infravermelho não dispersivo. E ainda pode, a esse layout, ser associado, então, um detector de nitrogênio, CLD, que é por quimiluminescência, ou CHD, que é o detector eletroquímico. No slide anterior, vimos, então, o layout geral de um analisador de carbono orgânico total. Esse equipamento ele necessita de um gás de arraste para que o CO2 produzido através da combustão ou do processo de oxidação catalisado por radiação ultravioleta seja transportado então da unidade de oxidação até o detector. Então, para carregar esse CO2 produzido então através de combustão ou do processo de química úmida, são utilizados os seguintes gases: o oxigênio ou ar purificado, no caso de combustão catalítica, e o nitrogênio ou argônio, no caso dos sistemas de química úmida catalisados por radiação ultravioleta. Entre as principais aplicações da análise de carbono orgânico total estão as análises de águas residuais em estações de tratamento de esgoto e em análise de efluentes de processos industriais. Os principais desafios associados à análise desse tipo de amostra são a presença de partículas em suspensão nas amostras, além da análise de amostras contendo emulsões oleosas. Então, é necessário uma detecção bastante robusta e efetiva por infravermelho não dispersivo para que esse tipo de amostra seja analisada de maneira eficiente. Amostras de água com alto teor de partículas em suspensão são comumente encontradas dentre as amostras passíveis de análise para esse parâmetro. Existe a necessidade de análise da amostra como um todo, ou seja, espécies de carbono dissolvidas e espécies de carbono não dissolvida, ou seja, associadas a partículas. E essas partículas, por característica física da maior parte dos equipamentos, não podem superar 100 micrômetros. Se o tamanho de partícula superar os 100 micrômetros, as amostras devem ser previamente tratadas para redução de tamanho de partículas e para melhor homogeneização desse tipo de amostra. Mas uma etapa que deve ser evitada é a etapa de filtração, porque a etapa de filtração vai eliminar desse tipo de amostra, então, o carbono orgânico não dissolvido, ou seja, o carbono orgânico associado às partículas da amostra. Para amostras de efluentes pesados, ou seja, contendo
uma grande quantidade de partículas em suspensão, nós temos o nosso equipamento da série Multi-NC 2100S. Esse equipamento ele foi desenvolvido justamente para trabalhar em amostras realmente de efluentes pesados. O desenho do equipamento ele é feito sem tubos nem válvulas, ou seja, para análise através de seringa. Ele tem uma porta de injeção direto dentro do tubo de combustão, sem necessidade do uso de septo. Ou seja, esse sistema ele é sem bloqueio, o tempo de rinçagem ele é pequeno, ele não deixa efeito memória, tem um baixo consumo de volume de amostra, é um sistema bastante compacto porque o autosampler fica no topo do equipamento, ele tem um alto grau de automação e a operação dele é bastante simples e amigável. Ele tem um caminho de transporte do autosampler até o tubo de combustão bastante curto. Com isso, a sedimentação de partículas durante esse processo ela é mínima, o que resulta em análises da mais alta precisão para amostras extremamente difíceis. Para análise de águas superficiais e água potável, temos uma outra solução tecnológica, que é o equipamento Multi-NC 3100. Esse equipamento ele possui como unidade de injeção de amostras uma válvula em cerâmica, bastante robusta, com diâmetros internos largos, um loop de injeção de amostra e opção de lavagem reversa, o que torna essa válvula bastante robusta e muito difícil de ser bloqueado por partículas. Além disso, esse equipamento, em combinação com o nosso autosampler, a S-Vario, ele possui a opção de purga e análise paralelas, ou seja, enquanto uma amostra está sendo purgada, a outra amostra está sendo analisada. Isso também gera uma economia significativa de tempo. Então, a série 3100, ela é uma série com injeção em fluxo, mas é uma válvula bastante robusta e tem uma robustez fora de série para esse tipo de análise, incluindo também amostras com particulados. A Analytic ENA possui uma série de autoamostradores compatíveis com os nossos equipamentos, que são adequados não somente com relação ao número de posições do autosampler, que vai desde 10 posições até 146 posições, mas com relação às suas características diferenciadas que permitem um melhor manejo das amostras, principalmente amostras contendo partículas em suspensão. Esses autosamplers têm como as principais características a possibilidade de purga e injeção paralela, que é uma característica única dos nossos automostradores, ou seja, enquanto uma amostra está sendo purgada, a outra já está sendo injetada dentro do sistema. Possui a função de acidificação automática das amostras. No caso da utilização do método NPOC, é importante que isso seja feito, certo? Então, as amostras, você não necessita acidificar uma a uma, o autosampler tem essa função, e principalmente a função de agitação magnética em todas as posições do autosampler. Isso é bastante conveniente e necessário, principalmente para amostras que possuem partículas sólidas em suspensão, porque para a coleta e injeção dessas amostras, é um sistema heterogêneo, né? Então, para coleta e injeção dessa amostra dentro do sistema e para ter uma boa precisão
final na análise. Então é necessário que se agite constantemente essas amostras de maneira a manter esse sistema, que é um sistema heterogêneo, partícula mais solução, da forma mais homogênea possível, de maneira a atingir, então, resultados precisos. A função da unidade de oxidação de um analisador de carbono orgânico total é a oxidação completa de todos os compostos orgânicos contidos em uma amostra, sejam eles compostos termicamente estáveis e mesmo associados a partículas sólidas. Dessa forma, a Analytic ENA ela desenvolveu um forno de combustão com temperatura programável, que permite a melhor otimização do método, e com temperatura máxima atingível de até 950 graus Celsius. Com essa energia disponível, temos a confiança de oxidar completamente todos os compostos orgânicos existentes em uma amostra. No gráfico à direita, se pode ver a resposta de recuperação de carbono orgânico total proveniente de distintos compostos orgânicos. Além disso, a Analytic ENA, que é uma empresa que prima por sua elevada qualidade em componentes, dá uma garantia no forno de combustão de 10 anos, e isso é algo único entre os fabricantes de analisadores de carbono orgânico total. A análise de amostras salinas, tais como água do mar, constitui um desafio analítico bastante interessante, principalmente quando é utilizada a técnica de combustão catalítica. Quando se injetam amostras salinas utilizando a técnica de combustão catalítica, o solvente, que é a água, ele é removido logo pelo aquecimento no tubo de combustão, e os sais, de maneira geral, eles são depositados no catalisador de combustão, cristalizam e podem causar bloqueios. No entanto, a Analytic ENA desenvolveu um tubo de combustão especial, assim como o catalisador, que deixa esses sais passarem através. Esses sais passam através e são removidos no condensador, não causando nenhum tipo de bloqueio no tubo de combustão e permitindo uma estabilidade de longo prazo, mesmo para a determinação de carbono orgânico total em amostras de água do mar. Cabe ressaltar ainda que a nossa tecnologia utiliza tão somente um catalisador e um tubo de combustão para todas as aplicações, não sendo necessária a troca de catalisador de acordo com a aplicação e nem troca de tubo de combustão para tal. Independente do tipo de amostra, independente da aplicação, independente da faixa de concentração, possuímos tubo de combustão e catalisador universais. Além da técnica de combustão catalítica, a Analytic ENA possui também um modelo de equipamento que possui oxidação por persulfato UV. O nosso reator de ultravioleta ele tem como características a possibilidade de introdução de um alto volume de amostra, o que permite o atingimento de limites de detecção extremamente baixos, como um ppb. O nosso reator ultravioleta não trabalha somente com o comprimento de onda 254, que é o característico das lâmpadas ultravioleta, mas trabalha também com o comprimento de onda mais baixo, 185, que é muito mais energético. Dessa forma, o potencial de oxidação desse reator é muito mais elevado que os reatores UV comum. Então, para concentrações abaixo de 1 ppm de carbono orgânico total,
esse reator por si só tem potencial para oxidação quantitativa dos compostos orgânicos. Com isso, dispensa a necessidade de usos de reativos químicos. Além disso, o reator ele não faz necessária a troca de alguns consumíveis caros, como em outros reatores, cartuchos de ácido, cartuchos de oxidante, não tem necessidade de troca de nenhum tipo de membrana separadora ou resina trocadora de íons. Esse reator ele é adequado para matrizes difíceis, ou seja, matrizes agressivas, como ácidos concentrados, soluções salinas e soluções alcalinas. Por que ele é particularmente interessante para amostras difíceis? Porque esse tipo de amostra agressiva, quando é injetado num tubo de combustão contendo um catalisador em alta temperatura, eles basicamente degradam esse catalisador. No caso do reator por ultravioleta, não há pontos de contato e nem de bloqueio, não há necessidade de catalisador. O catalisador é a radiação eletromagnética. Então, para soluções altamente agressivas, como medição de TOC em ácidos concentrados ou em soluções altamente salinas com concentração muito alta, esse tipo de reator é o mais adequado. Além disso, ele tem um baixo requerimento de manutenção e o nosso reator ultravioleta ele tem a mais longa vida útil do mercado. Por isso, a Analyticiana também, como parte da filosofia de fabricação de componentes robustos, garante o reator UV por 3 anos. Esse equipamento possui o mais baixo custo de operação do mercado entre os equipamentos de análise de carbono orgânico total, com a técnica de persulfato UV. O equipamento Multi-NC UVHS, que funciona então pela técnica de persulfato UV, ele tem algumas aplicações especiais devido à sua alta sensibilidade e sua alta resistência frente a amostras agressivas. Devido ao seu baixo limite de detecção, ele é especialmente utilizado para análise de TOC em água ultrapura, em água estéril, em validações de limpeza, em carbono orgânico extraível de materiais de embalagem, água potável, águas superficiais, águas de resfriamento de caldeira, ácidos concentrados e banhos galvânicos. Todos os equipamentos da Analyticiana possuem um sistema de autoverificação e de autoproteção. Isso significa que todos os nossos equipamentos têm controle eletrônico de gases, controle eletrônico de vazamentos, controle automático de pressão, controle eletrônico dos detectores, do secador de gases por Peltier, controle eletrônico de temperatura, sequência automática de desligamento de gases, controle automático de intervalo de manutenção. Além disso, todos esses parâmetros podem ser visualizados em tempo real no software, fazendo com que o equipamento tenha uma fácil operação, poupe tempo e garanta seus resultados mais adequados. Os detectores mais amplamente utilizados para análise de carbono orgânico total são detectores baseados na técnica de infravermelho. Os detectores comuns presentes no mercado, eles possuem uma fonte de luz, um sensor e geralmente eles utilizam as paredes internas da cubeta como refletoras para focalizar a radiação eletromagnética da fonte no detector. Com isso, com o tempo, essas paredes elas sofrem alterações
e com isso a perda de sensibilidade e energia, se faz necessária limpeza e troca da célula e se tem maiores tempos de parada e custos de manutenção. O nosso detector foi desenvolvido recentemente, possui uma cela de vidro, que é um material inerte, e uma lente que faz então a focalização da radiação infravermelho proveniente da fonte no microdetector. Com isso, não depende de reflexão da luz na cela interna, não tem corrosão, não tem manutenção e possui uma ampla faixa de detecção de 0 a 30.000 ppm, sem diluição, e basicamente é um detector livre de manutenção. Por estas razões, o nosso detector possui 10 anos de garantia de fábrica. É uma garantia também única dentro do mercado de analisadores de carbono orgânico total. Associado ao nosso detector de longa vida, infravermelho não dispersivo, existe ainda a tecnologia Vita. O que vem a ser a tecnologia Vita? A tecnologia Vita é um algoritmo que corrige o fator de expansão dos gases que ocorre devido à oxidação das amostras injetadas no analisador. Dessa forma, independente do volume de injeção que foi colocado no analisador, esse algoritmo então faz a retificação do sinal, processando ele de maneira correta. Ou seja, a minha curva de calibração ela não depende da estabilidade do fluxo do equipamento, tampouco depende do volume de injeção. Dessa forma, a calibração do equipamento ela se torna muito mais fácil, assim como a injeção de amostras em diferentes volumes, com diferentes concentrações, fazendo desnecessária a diluição dessas amostras. Como a injeção de diferentes volumes de amostra que causam distintos fatores de expansão dentro do analisador e, consequentemente, perturbações no fluxo, no nosso caso, são corrigidas pelo Vita, o nosso equipamento ele permite que se faça a calibração do analisador utilizando somente uma solução com diferentes volumes de injeção, fazendo desnecessária a preparação de diferentes padrões de calibração, onde eu vou ter diferentes frascos, diferentes incertezas na aferição, e isso principalmente afeta quando se está fazendo análise de ultratraços de carbono orgânico total. Então a ferramenta Vita ela levou a ferramenta EasyCall, que é calibração fácil, devido justamente à possibilidade de se utilizar então um único standard e diferentes volumes de injeção. Um breve sumário então das nossas tecnologias, das características tecnológicas mais diferenciadas dos analisadores de carbono orgânico total são o nosso detector de infravermelho, radiação focalizada, livre de manutenção com 10 anos de garantia, o nosso sistema Vita, de gerenciamento do fluxo do sistema, nosso sistema de autoverificação, a possibilidade então de calibração fácil com apenas um padrão, os nossos reatores de UV de longa vida útil, com 3 anos de garantia, e a nossa técnica de combustão catalítica com temperatura flexível até 950 graus, também com 10 anos de garantia no forno. Nos nossos automostradores, então, a purga e análise paralela, o que
nos leva a um menor consumo de tempo, e as nossas técnicas de injeção livre de septo e basicamente livre de qualquer bloqueio. O foco da Analytics, então, é em alta qualidade, em operacionalidade e em redução de custos de operação. Adicionalmente, ainda possuímos acessórios para análise direta de amostras sólidas. Temos um forno que é feito em quartzo com catalisador, que permite análise de amostras sólidas com temperaturas de até 950 graus Celsius, utilizando um forno interno. Esse é um acessório de operação simples, com troca rápida e um projeto bastante compacto. Temos ainda o HT1300, que também é um acessório para análise de amostras sólidas, porém, este forno ele é um forno de cerâmica que atinge temperatura de até 1300 graus. Ele possibilita a introdução de grandes quantidades de amostra, até 3 gramas. É um tubo de cerâmica de longa vida útil, bastante adequado para amostras inorgânicas, agressivas e salinas. Tem um sistema de purificação de gases bastante robusto, é de fácil operação para o método de TOC direto, uma análise muito rápida e uma baixíssima manutenção. Neste ano de 2020, lançamos ainda os nossos pacotes Duo, que significa que incluímos num único pacote a possibilidade de análise de amostras sólidas e líquidas, e ambos com completa automação. Para essa automação, então, nós combinamos com o HT1300 um amostrador chamado FPG48, com 48 posições. A troca de líquido para sólido é automática, feita somente por software. Então, com esses pacotes, é possível analisar amostras líquidas, TOC e nitrogênio total, e em amostras sólidas é possível analisar carbono total diretamente de forma automática. Então, essas são algumas opções adicionais que a Analytics oferece. Muito obrigado pela sua atenção. Agora estamos à disposição para responder às suas perguntas. Muito obrigado.